Oi, gente. Boa noite. A paz, sejam bem-vindos. Você está na live da Missão Atos, né? Hoje, quinta-feira, é o culto da Missão Atos. Sejam todos bem-vindos, tá? Paz, Eduardo, Paz, Camila, Vander, Mike, boa noite. Manuel, Isa, boa noite. A Paz, Paz Alinoca, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Léo, Paz, Paz Manuel, Paz Kennedy, Ana, super bem-vinda. Paz, estamos com saudades de você, aparece, tá? Sejam bem-vindos, gente. Sejam super bem-vindos nessa noite. Paz, Fran, boa noite. Estamos aqui então para dar início aí em mais uma live nessa quinta-feira à noite. Paz, irmã Terezinha, Deus abençoe a senhora. Paz, Márcio. Luiz Felipe, seja bem-vindo. Tia Rita, paz. Boa noite, Lu, paz, boa noite. Zé Bito, boa noite. Eu creio, Raicinha, boa noite, paz, bem-vinda também. Eu vou ser breve nessa noite, tá? E creio que nessa noite de quinta-feira há um propósito para a sua vida. Você, Paz Mirelle, seja bem-vinda nessa live. Eu creio que Deus tem algo para a sua vida nessa noite, amém? Hoje nós vamos falar de propósito. Propósito é uma palavra que a gente tem ouvido muito nesses dias. Todo mundo fala de propósito, é meio que uma palavrinha que está na moda, né? Todo mundo fala. Mentores falam de propósito, coach fala de propósito, né? Até a psicologia fala de propósito, tudo se fala de propósito, que você tem um propósito, né? Então a gente tem ouvido bastante isso. Muitas pessoas têm falado, Pastor Holmes, que você tem um propósito, que é um propósito na sua vida. Mas muitas pessoas param e não entendem, não conseguem entender, não conseguem descobrir qual seria o seu propósito de vida. Então é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Essa noite eu quero falar sobre o propósito da sua vida, né? Por que que você está nessa terra? Por que que você está vivo hoje, né? Nós estamos aqui por um propósito. E o que seria esse propósito? Gente, o nosso primeiro propósito é servir, tá? Nós somos discípulos de Jesus. E Jesus, ele veio a essa terra com um único propósito. O propósito de Jesus foi nos servir e nos amar, né? Jesus nos serviu e Jesus nos amou. E nós somos o quê? Discípulos de Jesus. Então, o que nós precisamos aprender nessa noite? Servir e amar. Nós vivemos uma geração onde existe um bombardeio de conhecimento, não é? A gente está sempre ouvindo live, sempre escutando tantas coisas, aprendendo tantas coisas, mas será que nós estamos praticando? Nós precisamos começar a fazer o exercício da prática, começar a praticar aquilo que nós aprendemos. Então, que nessa quinta-feira, nesse momento, tudo que você aprender aqui nessa live, que você comece a praticar hoje mesmo. Sabe? Que você comece a viver a metanoia, que é a mudança de mente, né? A sua mente muda e provoca uma ação. Você começa a agir diferente, você começa a fazer as coisas diferentes. Nós precisamos de mudança. E a mudança vem quando nós colocamos em prática aquilo que nós temos aprendido.
Então você tem colocado em prática as coisas que você tem aprendido? Isso é importante, porque não adianta você buscar conhecimento se você não coloca nada em prática. Porque se você não começar a praticar, a sua vida não vai mudar, não vai ter transformação na sua vida. Então a prática, ela é um exercício muito importante que tem que ser feito diariamente na nossa vida. Então aquilo que você aprendeu hoje, comece a praticar. Tá? Que seja algo constante na sua vida para que haja o quê? Mudança. Nós precisamos aprender, né? E nós precisamos mudar. Então, gente, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre propósito. Qual é o seu propósito? Aprenda isso, coloca isso no seu coração. O seu primeiro propósito é servir como Cristo serviu. Servir uns aos outros. Às vezes você está aí querendo ganhar as nações, achando que o seu propósito é algo tão grande. Começa ali, começa naquilo que você nasceu para fazer. Você nasceu para servir, porque nós somos discípulos de Cristo e Cristo veio para servir. Então você está nessa terra debaixo de um propósito que é servir, e nós precisamos aprender a servir. Antes de servir lá fora, você precisa aprender a servir dentro da sua casa. Você, esposa, precisa aprender a servir o seu marido. Porque não adianta você servir todo mundo, mas não servir o seu marido. Marido, você precisa começar a aprender a servir a sua esposa. Porque às vezes tanta gente te pede coisas, você faz e é uma beleza, mas dentro de casa, quando a tua esposa ou os teus filhos te pedem, você está cansado, você está estressado. Não, gente. Você nasceu para servir, Deus te plantou em uma família. E essa família que Ele te plantou, você está ali para servir. Você está ali para servir a sua mãe com o seu melhor, para servir o seu pai com o seu melhor, para servir os seus filhos. Você está ali para servir a sua esposa, para servir o seu marido. Aonde você está plantado, você está para servir. E como que você vai servir? Gente, todos nós, seres humanos, somos capacitados, temos talentos em nós. E esses talentos, essa capacitação que Deus nos deu, é para quê? Qual é o propósito disso? Para servir alguém. Naquilo que você é bom, você utiliza como ferramenta nessa terra para servir. Você precisa mudar a sua mente nessa noite e entender que você precisa aprender a servir pessoas. Pessoas têm que começar a ter valor na sua vida novamente. Sabe, eu trabalho com animais, para quem não sabe, né, eu sou criadora de cães. E eu fico impressionada. Por quê? Porque hoje as pessoas, se você passa na rua, você vê um cachorrinho dormindo ali na rua, junto com o tutor dele, com o dono dele, você morre de dó do cachorrinho, mas você nem liga para aquela pessoa que está ali dormindo, né? Aquele ser humano que está ali dormindo no tempo, que está vivendo naquela situação na rua. Não, a gente se preocupa com o animal. Coitadinho do cachorrinho. Não, gente. Nós precisamos resgatar os valores do céu, os valores do reino dos céus. E pessoas têm muito valor. Por quê? Pessoas, gente, nós somos a imagem e semelhança do Criador, do Deus vivo. Deus ama pessoas, Deus investe em pessoas. Então você precisa começar a se importar com pessoas, resgatar esse valor de volta em servir pessoas. Sabe, a Bíblia fala até de dar um copo de água. Quantas vezes o cara do correio bate na sua casa, um sol quente, tá tão calor, você já parou para pensar, nossa, hoje tá calor, essa roupa do carteiro é tão quente, deixa eu dar um copo de água para ele. Quantas pessoas que passam pela sua casa, prestador de serviço, para fazer algo para você, um calor, dias tão difíceis, será que você já pensou em oferecer um copo d'água? Até mesmo para uma visita, às vezes a pessoa vai te visitar, você oferece um copo d'água? Sabe, gente, nas coisas pequenas e simples nós não conseguimos servir. Você já imaginou nas coisas grandes que Deus tem para nós? Se você não começar ali no seu propósito do dia a dia, que é servir uns aos outros, que é ser uma bênção ali para sua casa, ser uma bênção ali no seu serviço, qual é a porta
Deus abriu para você, o lugar que você trabalha, o lugar que você está. Você tem servido ali os seus colegas de trabalho, o seu patrão, servido, sabe, com o seu melhor, com os talentos que tem na sua vida. Você é cheio de talentos. Para que você acha que você tem talentos, que você tem capacitações? O único propósito, gente, o seu único propósito nessa terra é servir como Jesus serviu. Você tem que servir os seus familiares, a sua família, os seus amigos. Sabe, gente, aquela relação que você se doa? Isso é muito importante, isso é um princípio que precisa ser resgatado nas nossas vidas. Você tem servido a sua igreja? A igreja que Deus te plantou, esse lugar tão importante, porque a igreja, ela é a sua família, é aquela família que Deus te plantou ali, que você vai viver a eternidade com eles, até a eternidade. Você tem servido os seus irmãos na igreja com o seu melhor? Sabe? Ou nós estamos hoje mais preocupados em julgar, mais preocupados, sabe? Porque crente, gente, sabe, aquele que frequenta uma igreja evangélica ou aquele que frequenta uma igreja católica, gente, são os piores. São aqueles que não sabem ter misericórdia e compaixão, que se acham melhores que os outros, que pisa mesmo. Sabe, que não tem um pingo de compaixão. Será que não está na hora da gente mudar isso, metanoia? Será que não está na hora da gente ser diferente? Da gente aprender a valorizar as pessoas, aprender a amar as pessoas e a servir as pessoas sem interesse, como Cristo nos serviu. Cristo veio sem interesse algum, Ele nos serviu, Ele deu a sua vida para que você e eu estivéssemos aqui hoje falando dele. Será que você tem se dedicado em servir as pessoas que você conhece, as pessoas que Deus colocou na sua vida? Isso é importante. Precisamos, sabe, parar e fazer um check-up em nós. Precisamos mudar, precisamos melhorar. Será que não está na hora de sair da posição do justo juiz? Porque essa posição é de Deus, porque só Deus é o justo juiz. E quando você começa a dar sentença, começa a criticar, começa a julgar, você está tentando tomar o lugar de Deus. Mas nós somos imperfeitos, gente. Será que não é tempo? A gente se acha bom e perfeito demais. Não, gente, reconheça o quanto você é falho, o quanto você é imperfeito. Nós somos imperfeitos. Nós temos erros e por isso não somos dignos de julgar ninguém. Você não pode julgar ninguém, você não tem critério para isso, você não é tão justo para isso. Você vai cometer injustiça quando você começar a julgar. Porque só Deus é o justo juiz que pode julgar. É tão difícil tomar conta da nossa vida e a gente ainda quer tomar conta da vida de outros. Um dia nós vamos estar diante de Deus e vamos ali ter que prestar conta das nossas ações, do que fizemos ou não fizemos. Um dia nós seremos ali, vamos estar ali diante do justo juiz. Por que julgar? Por que condenar? Por que não ser mais cheio de compaixão, mais cheio de misericórdia? Por que não aprender a servir? Se é esse o nosso propósito de vida? Por que não aprender a amar, se é esse o nosso propósito de vida? Por que não aprender a honrar, se é esse o nosso propósito de vida? Se preocupe mais com as pessoas, gente. Se preocupe mais com as pessoas que estão ao seu redor. Comece a olhar com misericórdia. Comece a ver o que as pessoas que estão ao seu redor estão precisando e seja bênção na vida dessas pessoas, servindo. Como que você pode servir? Doando o seu tempo. Quantas pessoas precisam aí de uma palavra amiga, de um ouvido? Você pode servir pessoas. Sabe, gente, a Bíblia, lá em Mateus 7, ela fala sobre o julgamento, que nós não devemos julgar para que a gente não seja julgado. Depois você, dever de casa, acabando essa live ou amanhã pela manhã, você pega a sua Bíblia, lá em Mateus 7, vai garimpando, vai discorrendo o que está escrito ali, vai deixando isso entrar no seu coração. Você não está aqui para julgar ninguém. Você está aqui para amar, para servir, para perdoar. Você está aqui para servir pessoas, não é julgar
pessoas, não é apontar erros. Tá entendendo, gente? A Bíblia aqui em Mateus 7, ela fala assim: por que repara você no cisco que está no olho do seu irmão e não vê a trave que está no seu? Quantas traves nós temos nos nossos olhos nessa noite? Quantas vezes você observa ali o fulano, o ciclano, ai como ciclano está criando os filhos maus, mas não olha a trave ali que está no meio dos seus filhos, da sua criação com eles? Quantas vezes você está aí vendo o cisco no casamento dos outros e não enxerga a trave que está no seu casamento? Quantas vezes, gente, você está aí vendo o cisco na vida das pessoas, mas não consegue enxergar as traves que estão na sua vida? Você vê o erro na vida das pessoas e não consegue ver o erro que está na sua vida. Você acha que as pessoas estão erradas, mas não vê que a sua forma de agir também pode estar errada. Então nessa noite eu chamo a sua atenção para que a gente possa tirar as traves dos nossos olhos. O foco nunca foi o outro, o foco nunca foi o seu irmão, o foco é você. Você precisa olhar para dentro de você e ver o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado, o que precisa ser melhorado. Nós aqui nessa terra é um processo. Até que Jesus volte, a gente vai ser muito trabalhado por Deus. Nós vamos ser transformados por Ele, porque nós estamos cheios de pecados, cheios de falhas, cheios de erro. Então, meu conselho para você nessa noite é: tire a trave dos seus olhos. Olhe para você, melhore você. Como que você vai melhorar? Você vai começar a aprender a servir. Gente, nós precisamos ter essa prática. Eu tenho aqui em casa um filho de 8 e um filho de 6. Todos os dias eu peço para que eles encham a minha garrafa de água o dia inteiro. Nossa, mas que chatice, que bobeira. Não, é nas pequenas coisas. E eu falo: Felipe, você está me servindo. Estevão, você está me servindo. Ensine os seus filhos a te servir nas pequenas coisas. Sabe, gente, hoje tudo que a gente pede para as pessoas: não sou seu empregado, não quero, não vou fazer. Nós não sabemos servir mais. E aquele que nós chamamos de mestre, aquele que nós dizemos que estamos seguindo, ele só serviu nessa terra. Ele veio para servir. Então, se você não aprender a servir, você nunca vai ser um discípulo e você nunca vai viver o propósito perfeito de Deus para a sua vida. Porque quando você começa a servir pessoas, você começa a se conectar com pessoas, se relacionar com pessoas, e pessoas são aquelas que vão te levar para o seu destino. Relacionamentos que Deus coloca na sua vida, aqueles relacionamentos que você investe, que você serve, são aqueles que são pontes para te levar para o seu destino. Aprenda a servir, gente. Aprenda a amar. O amor que nós estamos falando aqui é um amor sem interesse. O servir que nós estamos falando aqui não é um servir porque eu quero, eu vou fazer tal coisa para a pessoa, porque aí eu ganho tal coisa. Não é nada de troca. É o servir que Cristo nos ensinou. Você se doa, você se dá, você serve, porque esse é o nosso propósito de vida. É o maior propósito. Você está aqui nessa terra com essa finalidade. Entenda isso nessa noite. Você está aqui nessa terra para servir as pessoas que Deus plantou na sua vida. E ponto. Então, gente, eu vou te dar um exercício. Comece a partir de hoje. Pratique o exercício. Nós precisamos pôr em prática o que nós aprendemos. Então, a partir de hoje, comece a servir, mulher, o seu marido com alegria. Comece a servir a sua esposa com alegria. Sirva os seus filhos. Filhos, sirvam os seus pais. Sirva na sua empresa com alegria, naquilo que você tem de melhor. Entendeu a chave hoje? Aquilo que você tem de melhor é uma ferramenta de Deus para que você possa servir o seu próximo. E o que você tem de melhor? Olha aí para você nessa noite. O que você tem de melhor é o que Deus te deu como ferramenta para servir. É o que Deus te deu para que você inicie o seu propósito. O seu propósito
nessa terra é servir. Comece a se importar com pessoas. Sabe, tô terminando uma live bem rápida, mas uma coisa interessante, né? Hoje no grupo da igreja, uma irmã, ela fez um pedido de oração. Ela colocou lá, olha, eu queria que vocês orassem para o meu tio. Quantos pedidos de oração que nós recebemos todos os dias em grupos que participamos ou pessoas que nos conhecem, nos chamam, olha, ora para o fulano, ora para mim, quando você lembrar. Você ora mesmo? Porque nós vivemos em uma geração que está tão sufocada, sabe? Uma geração que não suporta gente que não suporta gente. Que antigamente era assim, olha, eu queria fazer um pedido de oração, ora por fulano, na hora você dobrava o seu joelho, ou você, onde você estava dirigindo, não sei, levava o seu pensamento a Deus, nossa, Deus abençoe o fulano, porque você se importava com pessoas. E hoje, é uma pequena reflexão para a gente pensar, quando as pessoas te pedem, ora por fulano para mim, ora por ciclano, você se importa? Você para ali um momento de meditação, ali um momento e intercede por aquela pessoa, tendo interesse por pessoas. Você entendeu o que eu estou falando nessa noite? Nós precisamos resgatar isso, resgatar o amor ao próximo, resgatar o interesse ao próximo. Nós precisamos se interessar pelas dificuldades das pessoas e nós precisamos entender que estamos aqui nessa terra para ser bênção na vida das pessoas. Não corra de relacionamentos, não saia de igreja, eu não vou mais na igreja porque eu me sinto mal. Não, Deus trabalha na sua vida através do relacionamento e você vai ter que aprender a servir pessoas. Quantos casamentos que terminam, aí a pessoa começa um outro casamento, não dá certo, também começa um outro, sabe por quê? O problema não está nas pessoas, está em você. Você precisa aprender a lidar com você primeiro, para depois lidar com o próximo. A organizar as suas emoções, para depois conseguir se relacionar com o próximo. Você precisa ter um emocional saudável, nós precisamos buscar isso. Não é mudar de igreja que vai resolver o seu problema. Não é não ir à igreja que vai resolver o seu problema. Não é mudar de emprego, mudar de casamento, mudar de amigos. Não, isso não resolve, porque o problema está aqui dentro. Você precisa resolver as suas emoções, o seu emocional, organizar a sua vida emocional e aprender a se relacionar com o próximo e aprender a servir o próximo, porque nós estamos nessa terra com esse propósito. Sabe qual é o seu propósito? Servir ao próximo. Sabe qual é o seu propósito nessa terra? Amar ao próximo. Onde te plantou, aprenda a servir, honrar e amar. E você vai ver como você vai se sentir, como as coisas vão acontecer na sua vida. Porque tudo que a gente planta, se eu planto amor, eu vou colher amor. Mas se eu planto julgamento, eu vou colher julgamento. Então preste atenção nessa noite. O que você está plantando? Tá? Vá servir o próximo. Pessoal da Missão Atos, Eduardo tem um trabalho lindo servindo pessoas na rua. Procure o Eduardo, vai servir pessoas. Tem muita gente aí que precisa de um alimento, que precisa, sabe, de algo, que precisa de uma palavra. O Eduardo tem um trabalho lindo. O Eduardo da nossa igreja, Eduardo, esposo da Andréia. Procure ele e vá servir pessoas. Mas cumpra um propósito. Comece a colocar isso em prática, comece a servir pessoas, sirva a sua casa, sirva a sua família, sirva o seu trabalho, sirva a sua igreja. O seu propósito é servir. Amém, gente? Amém? É isso que eu queria falar com vocês hoje, que possamos ser transformados à imagem e semelhança do nosso Pai. E para isso nós precisamos ser como Ele. E ele servia, amava e honrava pessoas. Pessoas são importantes. Resgate isso. Comece a se interessar por vidas. Resgate esse valor. Porque Deus vai abençoar você. Porque Deus ama pessoas. Não tem como fugir disso. Deus ama pessoas. Somos a imagem e semelhança dele. Então deixa ele transformar você e que os seus valores
sejam resgatados em nome de Jesus, tá? Deus abençoe vocês grandemente.